Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nós somos parte da família do Senhor. Cabe a nós o papel de amar e perdoar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existem duas coisas que nós não escolhemos nessa vida: o nosso nome e a família que nós nascemos. Então, por alguma razão, o Senhor nos colocou exatamente nesse lugar. E as coisas tinham que ser exatamente desse jeito. E a nossa vida, ela começa sem que nós conseguimos entender muitas vezes as injustiças das coisas que acontecem. Porque nós temos uma impressão, muitas vezes errada, de que existem famílias perfeitas, onde nós não conseguimos enxergar o problema, pelo menos do nosso ponto de vista. E assim nós acreditamos que a nossa vida, ela poderia ter sido mais fácil se os nossos pais, ou se Deus tivesse nos colocado em outro lugar. Nós também criamos uma associação errada de que se tivesse dinheiro ou se fosse rico, tudo seria mais fácil, como se nós tivéssemos o controle dos nossos sentimentos, como se as pessoas que têm dinheiro não tivessem problemas. Talvez para você o problema hoje seja pagar uma parcela, seja se preocupar com o que comer, com o que vestir, com a água, com a luz, com o aluguel. Mas chega um ponto que, apesar dessas coisas, existem outras coisas também que nos preocupam. Então não tem como a gente querer viver essa vida como se o dinheiro pudesse substituir o mundo espiritual, como se o dinheiro pudesse substituir o amor. É que talvez a tua necessidade nesse instante seja diferente, mas a cada momento existe uma necessidade diferente. Então talvez você esteja num momento onde o básico é necessário. Mas e quando nós temos o básico e nada disso falta? Aí nós começamos a encontrar outros problemas. E assim nós somos. Pessoas que problematizam todas as coisas, eternos insatisfeitos. Então, para tudo nós temos uma opinião, em tudo nós temos um palpite e para tudo nós temos um julgamento. Porém, o único que consegue mudar esse ciclo dentro da nossa cabeça é o Senhor, e isso acontece através da palavra de Deus. Então, nós temos que conhecer ao Senhor para entender a forma que o Senhor pensa e para entender as capacidades dele. E quando nós começamos a ler a Bíblia, nós conhecemos a natureza de Jesus, a personalidade de Jesus, a forma que Jesus pensava e a forma que ele agia, os milagres que ele fazia e como as pessoas daquela época se comportavam mediante a isso. Porque às vezes a gente esquece que nós temos uma reação. Da mesma forma que nós temos uma opinião para tudo, naquela época, aquelas pessoas também queriam explicar. Como que o filho do carpinteiro vinha e tirava a autoridade da igreja? Então é o demônio, porque nós somos os representantes de Deus, ele não. E assim nós queremos dizer quem é cada um em cada coisa. E as coisas elas não funcionam desse jeito. Nós temos que estar alinhados com Deus para que o Espírito Santo possa nos dizer tudo aquilo que nós não podemos compreender. Se a gente vai lá em Mateus 12, versículo 25, 29 e 30, a palavra do Senhor, ela diz assim: Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos em que lutam entre si, também será destruída. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo.
Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Quem disse essas palavras? Jesus Cristo. A primeira informação importante é o comecinho. Jesus conhecia os pensamentos deles. Então Jesus, ele conhece os nossos pensamentos, ele entende a razão da forma que nós pensamos, ele sabe o que está dentro do nosso coração, ele sabe o que está acontecendo dentro de nós. Então, às vezes, você quer explicar para Deus o inexplicável. Quando nós tentamos convencer a Deus de que o errado é certo e que você tem o direito de fazer o mal, você já começou errando tudo. Porque para Deus, primeiro a gente apresenta o arrependimento. Depois nós apresentamos a nossa confissão de culpa. Depois nós apresentamos o arrependimento. Depois que nós recebemos o perdão, nós apresentamos o louvor. Ué, mas eu não vou pedir nada. Não. Você não está em direito de pedir nada. Você já fez tanta coisa errada na tua vida que a misericórdia de Deus já é maior de tudo o que você merece. Então nós temos que valorizar o que tem valor. Porque eu pedir o quê? Coisa desse mundo? Você quer para quê? Você quer para quê? Na palavra, Deus nos ensina que se nós buscarmos o reino de Deus e colocarmos a sua justiça em primeiro lugar na nossa vida, tudo nos será acrescentado. Tudo o quê? Tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é básico. Então se tem faltado o básico na tua vida, está faltando o mais básico ainda, que é colocar Deus acima de todas as coisas. Então Deus, por conhecer os nossos pensamentos, o Senhor, ele consegue dizer exatamente o que está acontecendo. E nisso, a igreja da época dizia que era o Belzebu, a qual dava poder a Jesus para expulsar demônios. E é por isso que ele fala, olha, como que um país dividido em grupos pode lutar entre si? Certamente que ele será destruído. Então, como que era o diabo, como que era Belzebu, como que era Satanás que dava poder a Jesus para expulsar os demônios? Aquilo não iria dividir as coisas? E nós vivemos hoje num país dividido. E é por isso que esse país ele vem sendo destruído. Porque existem pessoas que não se posicionam, que não se envolvem, que não entendem. Só que a diferença é uma só. Você está pagando o mesmo imposto que eu. Antes o que você comprava, hoje você está pagando mais caro na mesma coisa. E cada vez vai ficar pior. Porque uma hora nós escolhemos por aqueles que escolhem da mesma forma que Jesus escolheria. Da outra forma nós pensamos que isso não é bom. Porque nós colocamos os nossos interesses acima de tudo. Mas no final, está todo mundo pagando o preço. Então, nós temos que entender que tudo que tiver dividido em dois lados vai ser mais fácil de ser destruído. E aí ele vai para mais um exemplo. E a cidade ou família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. E aqui nós entramos no tema central da frase. Nós somos parte da família de Deus. Então, na minha família, eu não vou promover divisão. Porque se eu continuar promovendo divisão, a minha família ela vai ser destruída. Hoje, dentro da tua casa, você pode dizer que é um pedacinho do céu ou é um pedacinho do inferno? Você sente vontade de voltar para casa ou você sente vontade de arrumar alguma coisa para não estar em casa? E a casa por si só não é nada. O problema não é a casa, são as pessoas que moram na casa. São as reivindicações das pessoas que moram na casa. O problema é que aquelas pessoas conhecem o seu coração, elas conhecem o seu pensamento. E você se vitimizar talvez não cola. E aí você briga, você xinga, você grita. Esse é o comportamento quando nós somos pegos na mentira. Queremos colocar a nossa ira, a nossa raiva, a nossa frustração, porque tiraram a nossa máscara. E eu não estou aqui para culpar as pessoas, porque pessoas sem Deus, elas são assim. Só que nós temos o Senhor e nós não somos assim.
Ontem nós falamos sobre a fonte jorrar 2 tipos de água diferente, a água doce e a água salgada, e nós sabemos que não acontece isso. Na mesma fonte não vai poder acontecer as 2 coisas ao mesmo tempo. E nós temos que nos posicionar. Então, se nós somos da família de Deus e nós estamos inseridos em outra família aqui na Terra, é para que nós possamos trazer harmonia e paz e pacificação. Nós falamos disso ontem, inclusive. Então você está dentro da tua casa. Você está promovendo o quê? A separação ou a união? A destruição? Ah, mas meu marido isso. Ah, mas minha mulher. Ah, mas ele bebe. Ele não bebia antes? Ou ele começou a beber depois que ele te conheceu? Porque nós temos que olhar e entender o nosso papel nas coisas. Se eu pego uma coisa que antes não acontecia, eu entrei na vida dessa pessoa e começou a acontecer, então eu de alguma forma eu estou ajudando isso. Eu estou ajudando. Então se eu não sou instrumento de paz, se a pessoa ela não consegue olhar a minha própria vida, se eu não consigo controlar as minhas próprias palavras, eu tenho que olhar o papel que eu tenho nisso. Porque às vezes eu querer ficar explicando ou tendo a razão não ajuda em nada. Eu querer ficar dizendo verdades para quem só conhece mentira vai ajudar no quê? Eu tenho que ter sabedoria. Tudo existe um momento certo de se falar e tudo existe um momento certo de se fazer. Não é no meu tempo, não é no meu jeito, não é na minha emoção, não é em nada. Porque se eu estou com o Senhor, eu conheço os pensamentos dEle. Se é o Espírito Santo que está em mim, eu conheço os pensamentos dEle. Por que é possível, quando a gente vai evangelizar ou fazer uma oração, falar tudo que a outra pessoa viveu ou passou? Porque Jesus conhece os teus pensamentos. Eu apenas emprestei a minha voz ao Senhor. Eu apenas emprestei o meu corpo, o meu templo para o Senhor poder conversar com você. Por isso que existem revelações, mas nem toda revelação ela vem de Deus. Nem tudo que a gente vê, nós temos que entender o contexto. Depois que aconteceu, trouxe o quê? Trouxe paz ou continuou a divisão? Trouxe separação? Trouxe o quê? Então eu tenho que ser um instrumento de amor, eu tenho esse papel de perdoar. Ah, mas o outro continua fazendo. Não funciona assim. E eu não estou dizendo que você tem que apanhar calada, porque se está te batendo e está te fazendo é crime. Ninguém está aqui pedindo para você aceitar um crime ser cometido dentro da tua casa. Mas eu estou pedindo para você, minimamente, o que você puder ajudar a fazer da forma que Jesus ensina, faça. E olha o que o Senhor diz: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar seu bem sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ela tem em casa. Então, esse homem forte estando em casa, ou essa mulher forte estando em casa, vigiando a casa, cuidando da casa, se a palavra está dizendo que ele precisa estar amarrado, ele precisa estar anulado. Só assim que o diabo vai poder entrar na tua casa e fazer a divisão. Se você estiver forte, se você estiver vigiando, se você estiver observando, se estiver orando, se você estiver pensando no teu comportamento, nas tuas palavras, buscando a presença de Deus, buscando o Senhor, ele não vai entrar dentro da tua casa para fazer isso. O mal, ele não vai querer entrar dentro da tua casa. O problema é que nós formamos relações com o diabo quando nós mesmos éramos o diabo, porque nós não o conhecíamos. Nós vivíamos em trevas e achava que o amor era uma pessoa e escolhíamos uma pessoa baseado nas coisas que nós imaginávamos, nas virtudes que nós achávamos, naquilo que nós achávamos que seria seguro, cômodo. Por medo, por insegurança, pela nossa história e por todas essas coisas. E depois deu tudo errado. Só que a família está lá. E cabe a nós edificar essa casa, cabe a nós edificar esse lar, cabe a nós pacificar graças à sabedoria que nós adquirimos com o Senhor. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Você é da família de Deus? Você se sente um filho de Deus? O que Jesus está pedindo para nós?
Quem não é a favor é contra. Você é a favor de Jesus? Não, eu sou a favor de Jesus. Você crê na palavra de Deus? Eu creio. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Creio. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Não, eu creio. Então você vai ter que fazer o que Jesus está pedindo. O nosso papel aqui é ajuntar e não espalhar. Então nós entendemos através dos pensamentos que Jesus coloca dentro de nós, e quando nós estamos com o Espírito Santo, nós conhecemos os pensamentos das outras pessoas e dessa forma, sabendo a razão que é espiritual, nós conseguimos perdoar e amar, porque da mesma forma que nós somos perdoados, nós devemos perdoar. E Deus, ele pediu para fazer o quê? Amem a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, quem é o próximo? O próximo é quem está próximo, como a ti mesmo. Eu sei que tem situações que são difíceis demais para se amar sem Deus. Porque quando nós começamos a amar com Deus dentro do nosso coração, nós começamos a modificar o ambiente. E a verdade é uma só. O diabo não ficava onde Jesus estava, ele saía. Então, se você aumentar a quantidade de Deus e o diabo quiser ficar dentro da tua casa, ele vai ter que se converter. Porque senão ele vai sair dali, ele não vai suportar viver dentro de uma casa onde tem o louvor, onde tem a palavra de Deus, onde Jesus é respeitado, onde não tem excessos, onde a vida não roda a torno do final de semana ou da viagem das coisas, mas roda em torno de agradar ao Senhor. Se a gente continua lendo lá em Lucas 6, versículo 27, 28, 31 e 32, a palavra ela diz assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. Quem disse essas palavras? Jesus. E Jesus aqui está dando um entendimento maior, porque o olho por olho, dente por dente já não existe mais. Se alguém te fez mal, você não tem o direito de fazer mal. Você tem uma obrigação de fazer o bem, porque é assim que Jesus está nos ensinando. Então não adianta justificar, como eu expliquei lá no começo, querendo justificar a razão que você faz o mal. Cada um dá ao outro aquilo que tem para si. Se uma pessoa viesse te pedir, olha, você não tem um trocado para me dar? Você abre a tua carteira, tem R$10. E ele não tem troco e não tem nada. Quanto você poderia dar para essa pessoa? R$10. Eu poderia dar 20? Não, eu não tenho 20, eu só tenho R$10. Então a quantidade ou aquilo que nós ofertamos às pessoas é aquilo que nós temos. Caso assim nós entendemos que o devemos fazer. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para o que odeiam vocês. Você sabe por que nós podemos amar os nossos inimigos? Porque assim o Senhor nos permite. Porque se nós tentamos fazer isso sem Deus, nós nos sentimos trouxas, nós nos sentimos feito otários, nós nos sentimos enganados, nós nos sentimos frustrados, nós nos sentimos traídos. Porque esse sentimento não pode ser superado sem o amor de Deus. Amem os seus inimigos e façam o bem para o que odeiam vocês. O que Jesus está dizendo? Trate todas as pessoas da mesma forma, independente da opinião que você tenha ou do que essa pessoa te fez. Porque se você está comigo, você vai ter a mesma capacidade que eu tenho, você vai ter a mesma força que eu tenho, você vai ter a mesma sabedoria que eu tenho. E eu não quero ninguém oscilando entre amar e odiar, como nós falamos ontem também. Escutem o devocional de ontem, que eu acho que vai explicar muitas coisas. Normalmente o sábado e o domingo eu não sei o que acontece, mas são os dias que menos as pessoas ouvem, e talvez seja o dia que Deus mais responde às suas dúvidas. Nem sempre Ele vai falar na hora que você quer. Talvez a resposta que você espere vem no dia que você não espera.
Então você tem que vigiar todos os dias. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Então, qual é o nosso papel dentro da nossa família? Ajudar as pessoas que não aprenderam a amar. Por quê? Porque não conhecem a Jesus, a ter um encontro com Jesus. E como eu posso fazer isso? Através do meu comportamento. Porque vai chegar um dia que essa pessoa ela vai olhar para trás e vai reconhecer o tanto de mal que ela fez para todo mundo, o tanto que ela foi ingrata, o tanto que ela desestabilizou, o quanto que ela tentou dividir, o quanto que ela reclamou e tudo que ela fez. Um dia nós temos esse encontro e isso é a pior e a melhor coisa que acontece na minha vida, porque se eu descubro que o problema sou eu já achei o problema. Se eu entendo que Jesus ele pode me perdoar, que ele pode me capacitar e que ele pode me transformar, eu sei que o problema deixa de existir. Eu sei que aquela divisão e aquela desunião ela deixa de existir. Eu sei que o lugar que eu quero mais estar é dentro da minha casa e é dentro do meu lar. Eu sei que as pessoas que vão mais sofrer no dia que eu morrer são justamente as pessoas que se assentam à mesa comigo. São as pessoas que me ajudam. E às vezes você está aí se vitimizando, dizendo que não tem ninguém. Você tem ao Senhor. E esse é o primeiro de todas as outras coisas. E todas as pessoas que você ajudar a amar, que você perdoar, que você orar, que você participar da vida, que você ouvir, essas pessoas elas vão sentir a sua falta. Porque você tem feito algo único na vida dessas pessoas. Eu sei que diversas pessoas eu não conheço. Gostaria de conhecer a cada um. Que eu já faço um papel na vida delas de poder conversar, que elas conhecem o que tem dentro do meu coração, que conhecem o que tem dentro da minha história, sabem dos meus defeitos, sabem das loucuras que eu falo, e sabe tudo, e gosta de mim do jeito que eu sou. Desse jeitinho assim, maluquinho. Mas sentem sinceridade. Sentem que às vezes saem verdades da minha boca que você não tinha ouvido de outro lugar. E a gente começa a viver dentro da mesma família, dentro da mesma casa. E às vezes você está dizendo alguma coisa, o Gabriel disse, Jesus disse, quem sou eu? Misericórdia. Jesus tem conversado com você, não eu. E eu não estou assumindo o posto de Deus, eu estou emprestando e devolvendo um pouquinho aquilo que Deus me deu. Então nós temos essa urgência de amar, nós temos que conviver com os inconvivíveis. E é no nosso comportamento, é no nosso amor, é na nossa paz, é na demonstração do Espírito Santo que nós vamos quebrantar aquele lugar. Eu já vivi numa casa que era o inferno, onde eu era o inferno dentro da casa. E hoje eu vivo em paz. Amo a minha família, amo os meus. E eu nunca soube o valor deles antes de Jesus me mostrar. Você não precisa perder as coisas para você entender o valor. E se você perdeu, amém, amém, reconheça as divisões, orem pelas pessoas que te odeiam. E é assim que Jesus está pedindo para nós, porque se eu não fizer isso, eu estou dividindo e não ajuntando. Façam os outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Então, ao invés de você ficar esperando dos outros, faça. Mas meu pai e minha mãe não me abraçam, não me ama. Vai você lá abraçar. Vai você lá cuidar. Mas eu nunca tive. Problema é teu. Problema é seu. Aqui nós não estamos aqui para ficar dando uma desculpa de fazer errado. Nós estamos aqui para Jesus nos ensinar a fazer o certo. Essa é a escola do Espírito Santo. Nós oferecemos o que nós não temos. Nós nos tornamos aquilo que nós imaginamos. É o Senhor quem vai nos capacitar. Se a gente olha a conversa de Salomão com Deus, quando ele pede sabedoria, ele fala, eu sou escolhido para governar o teu povo, mas eu não tenho capacidade para isso. O Senhor não podia me dar sabedoria para que eu possa atender as tuas expectativas? Quando Deus nos chama, nós não temos a capacidade de fazer as coisas que Ele nos pede, porque é Ele quem vai nos dar. Para qualquer um que veja, fala, rapaz, ele não podia ter feito isso. Não no sentido ruim, mas como foi grande, como ele foi sábio, como ele mudou.
E ele já tinha tentado e fracassado, e ele mudou, e ele se tornou melhor. Isso é graças a Deus. Se vocês amam somente aquele que os amam, o que é que estão fazendo demais? Se você faz o bem apenas para quem você gosta, se você ajuda apenas aquele que você gosta, o que você está fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que amam. Então nós temos que abranger o nosso amor a tudo. Você imagina se ao invés de fazer o devocional para que todos pudessem ouvir, eu fechasse dentro da minha casa e da minha família, sei lá, de um grupo e ficasse ali dentro, só postando pro povo ali. Se eu quisesse só cuidar da vida dos meus, daqueles que me interessam, o que seria da vida de vocês? Se cada um fizesse só isso, o que seria da vida daqueles que precisam? Se Jesus tivesse vindo e cuidado só da casa dele, o que seria de nós? Então não adianta a gente querer ficar simplesmente resumindo a nossa vida ao meu eu. Não é assim que funciona. Então nós vamos ter que amar todas as pessoas, nós vamos ter que ajudar todas as pessoas, vamos ter que fazer, mas eu não preciso conviver com o diabo. A palavra vai me instruir a entender o que é o certo e o que é o errado. Se você tem dificuldade disso, leia a palavra de Deus e deixa que o Senhor guie o seu coração. Amém? Que o Senhor lhe possa tocar a tua vida, que o Senhor possa curar as tuas feridas, que você consiga amar da forma que Jesus ensina, que você entenda o seu papel dentro daquela casa. Nós devemos pacificar os lugares, porque assim o Senhor nos capacitou. Se Ele te colocou no lugar que você está, é porque o teu propósito está nesse lugar. Não é fugindo da tua vida que você vai encontrar a solução, mas é justamente colocando amor na onde não existe, que aonde existe as trevas se tornou luz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.